Fala galera, bom te ver aqui em mais um episódio do Pod Imóveis, o primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque. Gente, antes de começar aqui o assunto, vocês já sabem, curte, compartilha, comenta, dá o like, para engajar realmente e de fato os grandes nomes aqui do mercado imobiliário de Brusque e região. E galera, antes de entrar nesse papo, eu não posso deixar de mencionar os nossos colaboradores, os nossos parceiros aqui, patrocinadores, que é a HB Administradora de Condomínio, a Roso Empreendimentos e a W Urbanizadora, que estão desde o comecinho lá com o nosso projeto, acreditando. Inclusive, todos eles foram um dos primeiros convidados aqui, então acreditaram aqui com a gente até hoje. Galera, vamos logo no assunto, porque tem muita informação, muita coisa que eu quero tirar desse cara aqui hoje, tá? Uma baita oportunidade, não só para mim, mas para ti também, tá? Porque deixa eu te falar uma coisa, 40 anos de construção no mercado imobiliário, meu amigo, não é para qualquer um não, tá? É muito mais do que só construir obra e acabou-se. É sobre deixar legado e, claro, qualidade. Gente, convidado de hoje é o Marcelo Delagnolo, da Delagnolo Empreendimentos. Marcelo, satisfação enorme ter você aqui, tá? Muito obrigada mesmo por ter topado participar e te preparar, porque eu fiz aqui muita pergunta para te fazer, tá? Legal. Estamos aí para isso. Satisfação tá aqui. Vamos trocar ideia. Mercado imobiliário, o que tiver aí, vamos tudo, falar. Porque ó, a gente vai surfar tanto na parte de construção quanto posicionamento, tudo aí que tiver, vamos. A gente vai trocar uma ideia. Mas antes de a gente entrar aí um pouquinho mais sobre construção, investimento, Marcelo, conta aí pra gente como é que começou a história da Delagnolo, também que momento que o Marcelo entrou na Delagnolo, um pouquinho da tua história também. Isso aí. A Delagnolo tem 42 anos, né? Então não presenciei esse início, mas estou aí vai completar 20 anos ao lado do pai, né? Do Nico, né? Muita gente conhece aí na cidade, no litoral. Construindo, então, lá em 84 começa a história, aqui em Brusque, construindo casas, né? E ele logo percebeu o potencial do litoral, ali final dos anos 80, e já partiu para a construção, começando lá por Perequê. Então, né, o Porto Belo, que hoje está na moda, na verdade, há quase 40 anos atrás, o Nico já estava construindo por lá. Então, ele já tinha essa visão. Já tinha. O litoral, na época, já entregava um metro quadrado superior a Brusque, né? E aí eu acho que a importância de se procurar realmente o metro quadrado para se ter uma margem, para poder trabalhar com qualidade, né? Então, se a gente se propõe a entregar qualidade, a gente precisa ter essa segurança, né? De trabalhar com um preço que seja interessante também para a construtora. Então, aí essa história ela passa por Porto Belo e depois se consolida muito forte em Meia Praia, né? Então, a Delagnolo fez um trabalho praticamente 20 anos construindo quase que exclusivamente em Meia Praia. Passou por Bombinhas também, aqui por Brusque, né? Obras entregues aqui em Brusque. Brusque sempre foi para onde vinham os investimentos mais de longo prazo, então, né, construía lá no litoral e aqui em Brusque investia, né, para uma carteira de locação, que é o que a gente, né, se especializou de certa forma. Então, é nesse sentido, né? Fazendo um trabalho de muito pé no chão. Acho que essa é uma característica da Delagnolo, né? Até algo que a gente tá trabalhando nos últimos anos para dar uma acelerada, para ganhar um pouquinho mais de velocidade de lançamentos. Mas uma característica muito forte assim, de segurança, de credibilidade, né? De passar essa tranquilidade para o comprador de que, né, o seu investimento está bem colocado. E aí eu entro nessa história com 16 para 17 anos, né? Então, há 20 anos atrás. E estamos aí. Passei, né, por... o mercado imobiliário sempre teve muito forte, né? Porque eu tive imobiliária também, né? Central Imóveis, né? E a bagagem é muito grande, rapaz. A gente começou, engraçado, eu e João Macedo, né? O João, que hoje é território, né? Então, a gente começou juntos a imobiliária que se chamava Marcelo e João Imóveis. Então, a gente deu esse nome... Caraca, não sabia, tá? A gente deu esse nome criativo aí em 2008.
eu e o João começamos. Depois, em 2010, aí trabalhando só eu e ele, mais um parceiro. Em 2010, se torna Central Imóveis, né? Aí o João fica, eu acredito que até 2013, né? Aí a gente já tinha uma equipe aí de 6, 8 corretores que a gente mantinha. O João recebe um convite de uma loteadora que estava começando a crescer, que era a W. Então o João vai ser gerente da W e deixa a Central Imóveis. E aí eu carrego esse negócio até a época que a Book começa a crescer bastante. Daí eu fechei a imobiliária. Cara, aí tu fazia as 3 coisas, a imobiliária, a Book e a construtora. No começo da Book, sim. A construtora, a verdade é que o momento que eu deixei ela um pouco de lado foi esse momento da Book, né? Porque ali a responsabilidade era muito grande, o negócio cresceu bastante. Então acho que foi um dos poucos momentos assim que realmente eu estava focado só em outra coisa, né? Que era ali na Book. E aí eu tomo a decisão de encerrar a Central Imóveis. E aí depois a Book é vendida, né? E a história segue. E que momento que tu percebeu assim, não, eu vou de fato direcionar a minha atenção para a construtora, para esse legado? Tivesse alguma virada de chave? Foi 2022 quando a gente toma a decisão de vender a Book, né? Então era um negócio que crescia, faturava bem, mas tinha muitas dificuldades, né? Então o dia a dia têxtil, ali, né? O têxtil que tu conhece, né? Então ele trazia muitas dificuldades que eu cheguei num ponto assim, a gente tem que estar sempre pesando, né? Vale a pena? Não vale o que eu estou fazendo aqui? Estou abrindo mão de outras coisas, né? Então eu decido ali que era hora de voltar para a construtora, né? Daí realmente fazer um trabalho focado, sabia que eu tinha aprendido muito na Book e que tinha muita coisa para implantar na construtora. E aí pega um momento já, né? O pai hoje tá indo caminhando para os 70, né? Então tá tirando o pé, né? Tá querendo ir numa tocada mais devagar. Já e aí, tá aproveitando agora um pouco, né? Tá louco? um pouco a vida. E aí a gente assume aí, e aí dá esse direcionamento de bombinhas, né? E um pouco do que a gente está construindo aí nos últimos anos, né? Então de 24 a 26 é onde a gente está realmente com um trabalho forte, 100%. Marcelo, isso é muito louco, porque às vezes a pessoa vê, né? O digital, o tempo de tradição, de construção, e não sabe todos os percalços, né? Todos os desafios e quanto, tipo, não, realmente é o momento de eu encerrar os demais e focar nisso. Isso. Quantos momentos difíceis que tu também teve que decidir em optar pela construtora, né? E é só caminhando mesmo que a gente vai aprendendo, né? Então, assim, eu vejo hoje, se eu tivesse ficado só na construtora esse tempo todo, não teria aprendido, porque aí eu estaria muito confortável, né? Um negócio que já é lucrativo, já está tudo certo e tal. Então, ter me jogado por um outro caminho trouxe várias dificuldades que hoje, né, são o aprendizado, a experiência, né? Então, aquilo que antes eu via, por exemplo, como, o Nico poderia acelerar, que temos que lançar mais obra e tal. Hoje eu vejo, não, peraí. Tem um caminho que precisa ser respeitado, né? A gente precisa ir com o pé no chão realmente. Então, eu acho que a experiência... Né? Tu entendeu por trás de tudo os motivos, né? É que nem aquele negócio. Um dia quando tu for mãe, tu vai entender. Exato. E aí tu teve a visão que teu pai teve de passar isso pra frente. E querendo ou não, também gera uma credibilidade a mais pra construtora. Porque hoje a gente vê tanta gente se audaciando e arriscando e vamos ver no que dá... Quando tu vê alguém que tá fazendo o oposto, de ser pé no chão, de ter tradição, tu conquista o cara também, né? Isso. A nossa ideia é realmente, se for, né, colocar uma característica forte assim da construtora hoje para os clientes, é essa segurança, né? Então, o que a gente quer ser é a que passa mais segurança, né? A que entrega melhor, não uma preocupação com mais, né? E sim com ser a melhor e não a maior, né? É isso que a gente conversa sempre, a preocupação em ser a melhor. Até eu vi na última obra entregue de vocês, que eu fiz o dever de casa, né? Assisti os podcasts, já dei aquela stalkeada em tudo, que vocês fizeram um vídeo dessa entrega e comentaram, não, hoje o nosso princípio, o nosso valor é entregar a qualidade como o mínimo que vocês merecem receber, né? Eu achei muito bacana. Essa preocupação. Eu acho que o construtor ele precisa olhar para o
para essa qualidade da entrega com muito carinho. Por quê? Tu sabe, Jéssica, que hoje a gente vende papel, né? Então, o cliente ele vai ali, compra na confiança, compra na segurança de que eu vou entregar algo de qualidade. E aí, no momento em que eu vou fazer a escolha, por exemplo, de um material de acabamento, eu já estou com o prédio todo vendido, né? Então, é muito fácil eu escolher olhando só para o lucro, né? Verdade. Então, assim, meu prédio já está todo vendido, eu escolho aqui uma porta qualquer, entrego, né? E seja o que Deus quiser. Então, o mercado, eu acho que ele vai premiar cada vez mais no longo prazo quem, nesse momento dos acabamentos, principalmente, né? Optar por qualidade, produtos que realmente façam a diferença, né? Porque a mão de obra, com certeza, faz diferença na qualidade, né? Mas tu comprar a melhor porta, comprar a melhor esquadria, isso é aquilo que brilha o olho já de primeira, né? Quando você entra num apartamento e tem aquela sensação diferente, é porque ali foi usado o melhor do acabamento, né? Então, é essa preocupação que a gente tem. E muitas vezes o cliente ele não consegue perceber, mas ele se encanta muito mais. Isso. Ai, eu não sei, eu não consigo explicar o porquê, mas esse aqui parece que ficou tão... Me encantou tão mais, são nesses detalhes. É esse refino a mais que tem que algo faz a que, diferença. tipo, que vocês não abrem mão na entrega de vocês, que tu se recorda, assim, que tu sabe que é comum a galera... Esse exemplo de portas De é um porta que é é muito claro, assim, né? A gente tem o nosso fornecedor de portas, ele tem 60 anos de trabalho, né? O pessoal ali de Nova Trento. Então, a gente realmente pagou nessa obra do Ocean View praticamente o dobro do que o outro fornecedor. E aí, nas nossas conversas, é isso, né? Então, vamos manter esse padrão, porque é o que a gente, a longo prazo, sabe que vai dar mais retorno. Né? E, inclusive, tu dá essas dicas também, né? Acompanha ali o teu dia a dia no Instagram para construtores que estão começando agora, né? Eu acompanhei o vídeo que tu fez ali pro Regis, acho que era, né? Isso. Cara, foca na qualidade. A tua primeira obra, tu não vai conseguir causar uma segunda impressão dessa forma. Tu percebe que a galera sente isso também. Quem tá começando agora, não ter esse feedback, essa direção. Essa direção é importante. No caso ali, né, da conversa com o Éder, por exemplo, eu estava dizendo para ele, cara, abre mão do teu lucro um pouquinho agora, que lá na frente isso vai te dar frutos, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? No final das contas, a gente acaba abrindo mão de um pouco de lucro para, né? E no fim das contas, a gente precisa ter esse olhar apurado para o lucro, né? A empresa ela tem um objetivo claro, né? De dar lucro, e dando lucro ela vai poder proporcionar, né, um crescimento, tudo. Então, você encontrar esse meio termo é o desafio, né? Eu preciso dar lucro, esse é o objetivo final, mas tem que ter princípios aqui inegociáveis, né? Então, esse meio termo lucro e entrega é que eu acho que no longo prazo, né, vão te fazer realmente ter a conta fechar, né? A conta fechar e a credibilidade, acho que vem disso, né? Porque ninguém trabalha só por propósito, né? Eu já tive essa ilusão também, né? Então, a gente tem essa ilusão de trabalhar por amor e... Né? Mas a conta vem, né? Não dá de ser hipócrita de dizer, não, é porque eu amo Lógico, tu tem que gostar pra fazer as coisas que tu também não vai gostar da rotina. Mas hoje tu pensar só no propósito, nisso, não paga a conta, né? Então, isso é importante, né? E o mercado imobiliário, ele tem características que, na hora da precificação, é muito importante ser muito responsável, né? A construtora. Porque você está falando de longo prazo, você está definindo o preço hoje para uma entrega daqui 5 anos, né? E 5 anos de inflação no nosso país é incalculável quase, né? Então, assim, a gente tem uma inflação que, para mim, é claro que ela é maquiada. Nossa inflação não é nunca de 4%, jamais. A gente sente que é muito mais do que isso. E o construtor, ele precisa trabalhar, né, com uma margem que permita que ele entregue acabamento daqui 5 anos com o preço que ele vendeu lá atrás, né? Então, acho que esse é um dos maiores desafios hoje para o construtor, né? Conseguir precificar de uma forma que ele venda,
né? Que precisa vender, precisa botar dinheiro na obra, mas precisa ter uma segurança. Então, quando eu vejo os preços aqui de Brusque, inclusive, eu penso assim, pô, esse cara aqui tá certo. Esse cara aqui tá cobrando tantos R$1.000 o metro. Pô, parece caro, realmente. Né? Mas eu acho que esse cara aqui, a longo prazo, ele tá trabalhando de uma forma mais saudável. Né? Até porque é bacana passar isso, porque tu tá trazendo a visão pro construtor. Isso é sensacional. Exato. E eu puxo pro cliente também, porque muitas vezes tu lança um projeto e a pessoa assim, meu Deus, mas tá tudo isso e tá na planta ainda? Eu falo, você já pensou quanto dinheiro na frente o construtor tem que colocar ou comprar antes para deixar ali guardado para garantir o preço? Exato. Então, é muita coisa que gira por trás e não é uma casa, duas, né? Às vezes a gente tá falando de empreendimentos de mais de... Muito grande. Muito grandes. Então, tu não pode errar porque qualquer vírgula que tu erra já era. E Brusque ganhou características, né, nos últimos anos, assim, né, de obras muito grandes, né? Então, a responsabilidade triplicou, quadruplicou, não sei. O pessoal está realmente lançando coisa muito grande, né? E ganhou essa característica do parcelamento muito esticado, né? Então, 120, 144 é ótimo. Eu ia te fazer essa pergunta polêmica depois, se a conta fecha na tua visão. Então, aí que tá. A conta fecha, né? É difícil a gente botar pitaco na coisa dos outros sem ter o acesso, né? Mas... Eu acredito que todo mundo está fazendo conta e todo mundo vai trabalhar com o princípio básico de que não vai se tirar dinheiro da obra, né? Então, isso eu acho que é o mais importante. Independente de tudo, né? Que o construtor tenha o pé no chão, o entendimento que aquele dinheiro ali é da obra, que tem uma empreitada aí muito longa para se fazer e que o dinheiro da obra precisa ser bem cuidado, bem respeitado e precisa ficar dentro ali do canteiro de obra. Justo. Né? Quando começa a pegar um para cobrir o outro e lançar outro para cobrir o outro. Ou, né, ou a própria ostentação pessoal, né? Clássico. Então, eu acho que o principal fator é esse. O parcelamento saudável para construtor, eu acho que não é. Isso eu tenho certeza. Né? Vender em 120 vezes e entregar num prazo bem menor que esse, tenho certeza que não é saudável. Agora, cada um faz as suas, né? As suas estratégias, a sua né? estratégia. A nossa estratégia é outra, né? É lançar menos, então eu tenho menos necessidade de venda. Né? Então, se eu lanço 20 unidades e lanço 150, 20 eu consigo trabalhar em 60 vezes, que é o que a gente trabalha hoje. Né? Procura aquele cliente mais específico, não preciso sair na loucura de vender. Preserva a margem, tem um parcelamento mais curto e ainda estamos com preço de litoral, né? Vendendo com preço de litoral. Então, é mais ou menos essa a nossa conta hoje, né? O porquê de a gente estar trabalhando em Bombinhas é porque a gente consegue formatar o trabalho assim. Né? Eu ia mesmo te perguntar por que aconteceu essa migração de Porto Belo, Itapema, para Bombinhas. Bombinhas começa com uma ideia de que a gente tem mais possibilidades de trabalho no litoral. Né? De trabalhar com uma margem mais folgada. Né? Então, se eu olho para o litoral hoje, tem Balneário, o nosso litoral que a gente conta, né? Que é aqui, Balneário, Itapema, Porto Belo e Bombinhas. E aí, Balneário, Itapema e Porto Belo, né, hoje chegaram num ponto de concorrência, de tamanho de obra, de parcelamento muito, né? Tudo muito grande, muito louco, né? Então, a gente encontra ali em Bombinhas um pouquinho diferente. É muito diferente, tu sente muita diferença do... Confesso que eu nunca entrei a fundo no mercado de Bombinhas, tu sente muito, assim, a diferença? Muito diferente. Bombinhas, ele tem um público cativo de Bombinhas, entendeu? Ele tem gente que quer lá e vai pagar por isso e não tem jeito. E não tem jeito. Então, você tem, claro, obras menores, né? Então, as construtoras gigantes não vão para lá, né? Construtora grande quer obra grande, aproveitamento e tal. Então, acaba filtrando. O plano diretor de Bombinhas é bem restritivo, né? Isso também permite que as construtoras, né,
segurem um pouco, não tem muito o que fazer lá. Você vai fazer obra de 5 andares, 7 andares, né? Vai ficar por aí. Não vai sair muito disso, né? Então, a dinâmica para quem é acostumado com grandes obras acaba afastando, né? Construtoras de lá. E aí a gente entende que o metro quadrado de venda lá é similar a todas essas outras cidades, mas com outras características. E é como se tu estivesse trabalhando no atacado e no varejo, né? Exato. No varejo da construção em Bombinhas menor, a quantidade de volume, mas tu trabalha com mais qualidade, com mais calma, com mais processo, do que tu vender volume, o varejo em Itapema, qualquer outro litoral. Não, é essa a ideia. Eu acho que o Bombinhas hoje oferece essa possibilidade de se trabalhar com o metro quadrado do litoral de uma forma um pouco mais saudável na nossa visão para a construtora. Então, e tu sente que essa região ainda é muito consumidor final, lógico que de outras regiões, né? Mas tá atraindo investidores também para... Não, investidores, muito. Bastante investimento? Muito. A gente tem visto investidores do mundo todo chegando em Bombinhas, né? E Bombinhas tem características especiais, né? Que fazem, né, o pessoal procurar, né? Então, quem quer natureza realmente vai olhar com mais carinho lá para aquela região, né? E esse talvez para o futuro seja um ativo importante, né? Natureza, praia boa, né? Verde, reservas naturais, trilhas, né? Então, Bombinhas tem essa característica de natureza muito forte. É a menor cidade de Santa Catarina, né? Então, ela já é extremamente limitada. Menor cidade do estado, uma das menores do Brasil. É uma península, né? Então, só aquela entrada lá já por si só, já deixa o negócio mais exclusivo, né? Então, você vai ter que entrar por um lugar, sair pelo mesmo lugar. E a gente acredita muito. E tudo isso é visão. Porque, às vezes, os investidores... Como foi a pergunta que eu fiz, se tinha muita procura para investimento, é isso que o investidor tem que ver na hora de comprar um produto. Porque não adianta tu comprar só fluxo de pagamento ou parcela e tu viver de frente com uma selva de pedra. É como quando o investidor compra aqui em Brusque para fazer uma carteira de locação. Eu falo isso para o investidor. Nem sempre o mais barato ou a condição mais flexível vai te trazer o melhor retorno. O que tu precisa analisar que alguém que vai alugar esse teu imóvel vai querer? Perfeito. Ele vai querer verde ou ele vai querer abrir a janela e dar de cara com o prédio do lado? Né? É o dilema do comprador que olha só para o metro quadrado, né? Então, tem, eu acho que outros fatores muito mais importantes do que esse detalhe do metro quadrado. Eu acho que o metro quadrado serve como um balizador. Eu sei que eu tenho que estar mais ou menos por aqui. Né? Agora, se focar exatamente, não, quero comprar no metro quadrado a tanto porque o vizinho, não. Eu preciso olhar quem é a construtora, eu preciso olhar qual é a localização, né? Outros fatores, e aí o preço ele compõe esses fatores, né? E aqui eu acho que o metro quadrado vai me dizer se eu estou muito fora. Então, claro, se o metro quadrado estiver muito diferente da região, acende o alerta, né? Acende o alerta. Mas aquele detalhezinho de pagar um pouco mais, com certeza eu pagaria um pouquinho mais no metro quadrado e compraria com segurança, com qualidade, com a melhor localização possível, um andar mais alto, o sol, aqueles detalhes todos que a gente sabe que depois de pronto faz a diferença, né? E a moeda de troca, né? Como tu falou, uma construtora com tempo aí de mercado, isso tudo é uma moeda para o investidor que se ele precisar, não, eu quero fazer giro, enfim, ele vai ter mais referência e mais facilidade do que, esse foi o único prédio entregue da construtora, tá fazendo um monte. Isso também é um ponto para o nosso investidor analisar, né? Sim, sim. O investidor está indo forte para Bombinhas, tá? A gente trabalha hoje com 60 vezes, né, direto com a construtora, mas várias construtoras por lá já trabalhando com 100, 120 vezes. E eu vejo que o investidor está acreditando muito na cidade. Mas com as características que Bombinhas tem, né? É diferente. É diferente do resto do mercado, não adianta. Além do pé no chão, tu aprendeu alguma outra coisa com o Nico que tu, assim, cara,
levo com isso até hoje, que eu tô no processo da construção, que tu se recorda, que mexe contigo. O Nico, assim, ele é um cara muito de exemplos e não muito de falar, né? Então, assim, não é aquela pessoa que vai vir e vai dar um conselho e tal. Observar ele é de onde estão os exemplos, né? A minha primeira venda, quando eu fiz 18 anos ali, montei imobiliária com o João, né? Daí Aí, pra quem que eu vou vender, né, Jéssica? Com 18 anos, o corretor começando, é difícil, né? É difícil, porque todo mundo que tu conhece não tem ainda potencial para investir, para comprar. O mercado era outro também, né? 2008, então não tinha esse investimento todo, né? Brusque mudou muito, né? Imagina. Brusque mudou muito. E aí eu falei, pai, me ajuda, eu preciso fazer uma venda e tal, me dá um caminho para eu achar alguém. Daí passou um dia, 2, ele voltou dizendo que, aquele terreno lá, tal, na São Pedro, é um acesso interessante para o cara dos fundos, que é o seu Valmor Vé, que era um investidor conhecido na cidade. Procure o seu Valmor, tenho certeza que ele vai se interessar por comprar aquilo ali. Aí eu fui para o centro, procurei o seu Valmor, 80 anos. Falei, seu Valmor, o senhor não quer, tal, vai dar um acesso... vamos lá ver. Dito e feito. Dito e feito. Seu Valmor olhou, não, isso aqui vai ficar uma entrada boa para mim, pago 50 mil. Aí, com 18 anos, fiz a minha primeira venda, no primeiro mês como corretor. Eu lembro que entrou 2.500 de comissão. Na época parecia... Tava grandão, estourado. E aí... Então, ele enxergou ali que tinha, né, um potencial para resolver um problema, né? Que é o que o corretor... Né? Hoje tá todo mundo focado em vender em volume. E o que eu tô resolvendo de fato para o meu cliente? Exato. E ali foi uma venda fácil, com uma dica assim que... E o mercado imobiliário, ele traz exemplos assim que eu acho que de retorno e de rendimento que praticamente nenhum outro mercado possibilita, né? Porque a gente olha o mercado imobiliário como segurança, né? É aquele investimento seguro, né? Mas se feito da forma certa, respeitando alguns princípios assim, ele oferece também aquele retorno exponencial, né? Então, eu acompanhei um caso, por exemplo, de que eu vi o negócio começar e terminar 20 anos depois, né? Então, um terreno que foi comprado por 50 mil reais há 20 anos atrás, foi mantido esse terreno em carteira durante 20 anos e permutado recentemente, e na permuta foi feito com ele. Caraca! Então, qual o mercado que possibilita isso, né? Acho que só o mercado imobiliário. Com segurança, né? Com segurança, só o mercado imobiliário. Que esse é o ponto-chave, né? Tem muita coisa que eu falo, quando tudo reluz muito, abre o olho que até o santo desconfia, né? Tem coisa E esse caso específico, porque não é o normal dar um retorno assim, né? Mas ele tem algumas coisas aqui. Por exemplo, quando foi comprado, já foi comprado bem. Então, eu já compro... Foi um imóvel de uma massa falida, de um leilão e tal, foi comprado num preço muito bom. Depois foi respeitado o longo prazo, né? Se quisesse negociar lá na época, não ia dar em nada. Mas quando você deixa o tempo agir 20 anos, aí o retorno vai se acumulando. Cara, é verdade. Né? E depois foi feita uma permuta. A gente sabe que a permuta ainda dá um up a mais ainda no negócio. No negócio, né? Então, esse é um negócio assim que eu acompanhei do início ao fim e que é marcante, assim, né? Porque ele mostra o potencial do nosso mercado, né? Como dá para seguir um caminho. E por mais que até agora a gente esteja falando do litoral, do alto retorno, Brusque também hoje tem muita demanda, é um mercado que tem gente o tempo inteiro comprando, o tempo inteiro vendendo, separando, namorando, casando. E como tem demanda e procura pela nossa região também, né? É incrível, é incrível. Tem características aqui em Brusque que também são únicas, né? A gente tem essa proximidade muito forte com o litoral, uma cidade muito industrializada, né? Uma tradição do povo de ser muito seguro, né? Com o seu dinheiro, de guardar, de investir, né? Então tem um porquê, né? Da nossa cidade ter essa força toda.
e não tenho dúvida que vai seguir crescendo. O ritmo das coisas, como pegou essa força, ele não volta mais, né? Então a coisa vai... Tu acredita que não vai ter um retrocesso aí? Não. Eu acho que, né, momentos e preços que você paga, às vezes você pode errar um pouquinho ali no momento de entrada num imóvel, né? Mas no longo prazo tudo se corrige. Tenho certeza disso, né? Tenho ainda um pouco de receio, né, com esse olhar muito imediatista, né, que o investidor está entrando hoje no imóvel, né? Comprar agora para vender daqui a um ano, né? Cara, então, para mim isso não é difícil entrar, não faz. É patrimônio de longo prazo, não é giro rápido. Então, assim, pode acontecer sim, né? Tem momentos que o mercado, né, vem entregando isso. A verdade é que vem acontecendo isso, né? Vem acontecendo. Mas não dá para contar. Eu vejo o nosso mercado como longo prazo, segurança, né? Eu acho que o mercado imobiliário precisa ser visto dessa forma, não como moeda de jogo rápido, né? Acho que é por aí. E eu vou te falar que eu tenho uma certa preocupação, porque foi muito rápido esse crescimento de Brusque. Ano passado a gente teve mais de 15 lançamentos em um ano. É mais de um prédio por mês de lançamento. E tudo vendendo muito rápido, mas muitas vezes, IPCA mais tantos %, que eu já mencionei isso também em um outro vídeo, mas é para reforçar realmente que isso a longo prazo, lá na frente, como tu disse, quem é que vive de uma inflação hoje no Brasil que a gente está? Então, ter esse cuidado, porque às vezes lá na frente o cara realmente vai precisar entregar, vai começar a surgir galinhas mortas por não estar dando mais conta de pagar, né? Isso. E aí o que era para ser o investimento na parcelinha baixa para ti não sentir, vira bola de neve também, né? Lá na frente. Eu não sei até que ponto o comprador está ciente e fazendo a conta disso. É claro que tem muita gente comprando que é investidor realmente, né? O cara que faz conta e tal. Mas tem muita gente que vai se surpreender lá na frente, porque a verdade é que não pagou nada, né? Nada. Tá tudo em aberto. Só os juros do negócio, Tá tudo em aberto, né? Então não dá para se enganar, achar que, né? Não tem milagre, né? Não tem milagre. E até uma pergunta que veio aqui na cabeça aqui agora. Como visão até da própria construtora, vocês conseguem pegar isso no ar muitas vezes do corretor que está atendendo? Tipo, não, eu preciso auxiliar aqui, dar essa direção porque o negócio não está certo e eu não vou fazer assim. Tu sente isso também do nosso mercado de corretores, essa falha? Então, eu acho que tem muita gente vendendo um pouco de ilusão, sem dúvida. Né? Deixando alguns assuntos meio baixo aí. Até essa semana passada uma pessoa veio tirar uma dúvida comigo, porque o corretor está me falando aqui que o CUB reajusta só a parcela. É isso mesmo? Eu falei, não, cara, ó, isso funciona assim. Expliquei exatamente o CUB, tal. Ele disse, pois é, então já ia, né? Então, com certeza tem muita coisa aí que não está sendo bem explicada. O nosso caso, como a gente acaba não conhecendo o cliente diretamente na maioria das vezes, né? Porque o cliente é de São Paulo, é de aqui, de lá. Então acaba que a gente faz, né? A gente procura tirar todas as dúvidas no contrato. Então é bem importante que o contrato seja muito claro, né? Para que não fique nada em aberto, assim, nada duvidoso, nebuloso para o cliente. Porque realmente não consigo acompanhar o atendimento, né? Não sei o que realmente o cara fala, o né? corretor está prometendo, né? Eu tenho lidado com corretores há muitos anos e digo que 99,9%, né, estão ali realmente querendo fazer o certo. Né? Não vejo esse lado ruim assim do corretor, né? A questão é que o corretor precisa vender. O corretor precisa vender, o corretor está sempre correndo atrás, né? Sempre. Está sempre buscando negócio, está sempre cavando alguma coisa. Então, às vezes, a ânsia até de fazer o negócio, você, né, não por má fé, mas por... não vai dar problema. Sabe? Lá na frente a gente vê, vai dar tudo certo. Não vai dar problema, E então, a bomba estoura uma hora, né? E aí é que o corretor, sempre que puder lidar com construtoras mais sólidas possíveis, vai evitar muito transtorno para o corretor. Muito. Né? Então, assim, quando tu vende de uma construtora
séria, gente séria, pronto, fica tranquilo, porque a pessoa lá nunca vai enganar o seu cliente, nunca vai deixar um negócio para trás, né? Sai um peso enorme das nossas costas, tá? Então, acho que é por aí. Tu acredita hoje no foco do corretor? Cara, não, seleciona tantos produtos ou não. O corretor tem que estar aí para resolver qualquer problema que vier e qualquer tua visão que também já teve imobiliária. O foco direciona o resultado? Então, não é nem o que eu acredito, é o que eu vejo que dá resultado. Que é o corretor botar um produto embaixo do braço e fazer acontecer aquilo ali. Isso é o que eu vejo lá que os melhores corretores de bombinhas fazem, né? Então, eles pegam aquele produto e ficam trabalhando em cima daquele produto com a carteira, com lead, com coisa. Eu acho que deve ter uma lógica aí, né? Que faz com que tu vá entrando tão de cabeça naquele produto e se convencendo tanto de que aquilo é um bom negócio que tu acaba convencendo justo, porque aí tu vende com mais propriedade também, né? Do que tu vender só por vender condição. Pô, mas será que eu compraria realmente esse produto? Eu brinco que eu tenho uma máxima que eu falo assim... Eu só vendo produto que eu venderia para minha mãe. De tipo, independente se é Minha Casa Minha Vida, se é pronto, enfim. Dentro daquele cenário, eu venderia aquele imóvel para minha mãe? Não. Não vou dar o meu foco para isso. Fica muito mais fácil de a gente conseguir vender o produto também, né? Sim. Não, acho que é por aí. Dessa forma, é difícil ter erro, né? Não ter resultado, né? Não ter resultado. Mas eu vejo que o resultado mais forte vem de imobiliárias e corretores que focam muito assim, em uma construtora, em um produto ou em algumas construtoras. O nosso último lançamento, que foi o Ocean Breeze, que é a obra que a gente tá em andamento lá, né? Tá no começo. Ele foi 95% vendido por uma imobiliária, né? Caraca, a imobiliária vendeu 95%? Vendeu tudo, só não vendeu uma unidade. E a imobiliária Lennon é uma imobiliária muito boa, uma equipe grande, né? Muito organizada, fazem um trabalho realmente de excelência. E dentro ainda da imobiliária, praticamente tudo foi um corretor só. Né? Uau! Que deu foco e ele fez a permuta. Então, fazendo a permuta, ele se comprometeu com o produto, né? Acreditou, botou embaixo do braço e em alguns meses aí o prédio está praticamente todo vendido, né? Então, é um alinhamento de localização, de produto, e aí estando na mão do corretor, né? A gente valoriza cada vez mais o corretor porque é imprescindível, né? O corretor é imprescindível nesse processo e pode vir digital, pode vir o que for, né? A figura do corretor fazendo um trabalho ainda é imprescindível para a polêmica, né? Mais uma aqui. O corretor vende, o consultor constrói. Tu também acredita nisso? Com certeza, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Eu acho que você tem que dar toda a moral e todo o trabalho para o corretor e deixar ele desempenhar, né? É difícil, né? Você ter a atenção do corretor é o desafio. O desafio da construtora é ter a atenção do corretor. E aí o meu trabalho no digital tem muito a ver com isso, né? Então, eu ia chegar a descobrir qual a estratégia por trás de tu ter começado a se posicionar nisso. O objetivo é estar na cabeça do corretor, né? Então, eu tenho a opção de estar lá todo dia em bombinhas, batendo de imobiliária em imobiliária, enchendo o saco deles, ou fazer um trabalho no Instagram, tá ali me posicionando, que vai fazer com que ele, né, esteja com o Marcelo ali com a Delagnolo na cabeça, né? Então, eu acho que isso vale para qualquer corretor, vale para qualquer um, né? Então, é onde eu acho que o posicionamento passa menos por vender alguma coisa, né? E mais por se posicionar, né? Quem é o Marcelo, o que ele gosta de fazer, né? E aí eu vou entrando, vou ganhando meu espaço dentro do dia a dia da pessoa, dentro, né, da cabeça do corretor, e automaticamente, quando ele precisar de um produto, ele vai lembrar de mim, porque ele já me viu de manhã no story, já me viu tá o tempo inteiro. Dia, tá ali, né? Então, o digital, ele passa por isso, né? Assim, o motivo
primário lá foi esse. E o mais incrível é que é sem agência, né? Sem edições pirotécnicas e se conectando em uma expansão super rápida por ser verdadeiramente tu ali, né? Tu que cria teus conteúdos, tuas ideias, tudo contigo. Vou fazendo tudo ali na mão, na edição dentro do Instagram mesmo. E assim, a primeira semana, vou trazer um videomaker e tal, vou fazer assim e tal. Daí, beleza, combinamos lá, vou fazer 3 vídeos, fizemos os 3 vídeos e, paralelo a isso, fiz alguns ali no meu sem edição. E aí, já na primeira semana, eu já percebi que não precisava fazer... Tanta coisa. Precisava de videomaker, não precisava de nada. Claro que se eu preciso fazer um material mais elaborado de uma obra ou tal, faz sentido, né? Algo assim. Mas acho que o principal ali do posicionamento cabe hoje, né? No momento que a gente tá, fazer na unha ali mesmo, né? Gravando, editando e já logo postando e já indo pro próximo, sem muito... Tu tem alguma rotina de programação, de estrutura ou não? Pô, tive uma ideia aqui, vou executar. Eu tenho ideias no papel, sei lá, para 20, 30 vídeos. E aí, sempre que surge uma ideia, eu boto lá. Sempre que faço um vídeo, eu risco o que eu já fiz. Boa. E assim eu vou feijão com arroz feito sem... tirando o outro. E esse está sendo o caminho. Fui percebendo que o interesse maior das pessoas é pelo pessoal do que pelo profissional, né? Então, por exemplo, eu posto vídeos de futebol, é o que gera muito engajamento. Então, curtida e compartilhamento, um monte de coisa. É a conexão, não adianta, né? Futebol, então eu fui para essa linha, né? Futebol, que tem muito a ver comigo, a leitura, o imóvel, o investimento, as histórias, né? Então, conto uma história do meu pai, conto uma história minha, e assim fui entendendo que era mais sobre a pessoa do que sobre negócios ou querer ser muito professor ali, né? Boa. Então, assim, é uma rede social, não é uma rede comercial, né? Eu não posso estar ali nem vendendo o tempo todo e nem ensinando, né? Porque a gente não entra no Instagram para aprender, né? A gente tá ali para passar o tempo, né? Justo. É aquele momentozinho ali Não, eu achei muito massa. Comendo, falando aqui, e aquilo retém, é incrível. Que eu fiquei até o final, tipo assim, mas não acaba o negócio que ele tá comendo, e comia, não acabava, mas de forma natural que conecta mesmo. Esse vídeo aí do Luciano e do meu pai, eu traço um paralelo ali, né? Do Luciano. Então ali, claro que... qual é a ideia? Eu queria contar a história da Delagnol do meu pai. Cara, achei genial, tá? Então, como que eu vou puxar algo que vai fazer a pessoa parar para assistir? Vou fazer um paralelo com o Luciano, né? Que já chama atenção por si só, a figura dele, né? E aí, como é que eu vou botar gatilhos ali dentro? Então, assim, são vizinhos e chegaram no mesmo lugar. A pessoa já esse cara chegou no mesmo lugar que o Luciano, não é possível. Depois eu vou explicando que os dois tiveram sucesso. O Luciano tá aqui, o outro tá aqui, mas que, né, todos têm seu valor, que cada um tem a sua história. Então, a produção de conteúdo tem isso, né? A gente tem que procurar formas de criar um conteúdo que vá fazendo a pessoa, né? Dar um susto, volta, né? Entender e segurar, né? Então, é um desafio, né? Tu sempre foi também bem low profile, né? Assim, sim, eu sempre... Sim. Em rede social, total, né? Eu sempre gostei muito dessa parte da comunicação, né? Me sinto, estando aqui, eu me sinto bem. É uma coisa que é minha, assim. Eu gosto disso. E aí, isso apareceu muito na Book, né? Porque a gente... palestrei, fiz algumas palestras, Senac, Univale, falando sobre gestão de moda, né? A gente tinha as nossas convenções, né? Então eu tinha na média 25 representantes, e aí a gente fazia as convenções, trazia eles para cá, fazia um dia inteiro de apresentação. Então fui pegando esse gosto pela comunicação, né? E aí esse trabalho no Instagram tem disso. Dá trabalho, né, Jéssica? Tu sabe que é chato, tem momentos assim, não queria estar ali gravando, né? Tá num ambiente ali com uma pessoa e, vou gravar e tal. Mas a gente tem que achar um jeito, porque tem a sua importância, né? Hoje estou aqui falando contigo por causa desse trabalho de rede social, né? Muitas portas se abrem.
é inegável. Quem está na dúvida sobre produzir conteúdo, produza, tente, faça, porque abre portas, né? Você conhece gente diferente, as pessoas se sentem abertas a te procurar, né? Verdade. Então, assim, pô, o Marcelo tá ali postando, então, acho que eu posso mandar uma mensagem, posso ver se ele se interessa nisso. Então, muda o jogo realmente. Acho que quem não tá fazendo conteúdo hoje tá perdendo uma partezinha da oportunidade, né? Dá para ganhar dinheiro, dá para seguir sem, mas tem uma parte ali, uma lacuna que pode ser um up, né? E cada vez mais vai se tornar real e necessário, né? Não adianta. Não tem volta. Eu começaria a fazer para ontem, né? Para ontem. Ainda mais o corretor, né? O corretor, ele tem que botar a cara, né? Tem que botar a cara. Tá aí, o pessoal tá aí. Tem muita gente, né? Mas não só o digital, o cara, ele tem que estar presente ali, mas ele também precisa fazer o seu relacionamento, né? Relacionamento, sem dúvida. Aí entra uma questão que eu vejo que é o principal diferencial dos bons corretores, né? É o relacionamento, né? Porque eu acabo estando numa posição que eu vejo o cliente chegando até a consultora por vários corretores, né? Aí tu então, já assim, sente a mesma proposta, a mesma coisa. Já sabe que é o mesmo cliente, né? Então, assim, um cliente assim, já logo, não, depois chega o outro. Quer dizer, o cliente, ele tá com todo mundo, né? O cliente não é fiel, não adianta. Eu acho que esse é o maior desafio do corretor, porque o cliente tá com um monte de corretor olhando. Produto é quase o mesmo na mão de todos os corretores. Então, qual é o diferencial no final das contas, né? É o relacionamento, né? O relacionamento, e se ele vai se conectar contigo. Pô, o Marcelo joga bola, eu também. Pô, eu jogo no mesmo lugar que ele, vou comentar aqui, pronto. Isso. Pescasse o cara sem vender nada pra ele. Essa conexão, esse relacionamento é o diferencial. Então, a gente acaba se colocando como consultora numa posição que é chata às vezes, porque o cara vem me cobrar uma venda que eu fiz, né? Sabe o que acontece muito, né? Então, assim, pô, vendi através de um corretor que chegou com o cliente e foi quem conseguiu tirar uma proposta, né? Porque panfletar, qualquer um panfleta, né? Boa. Cara, boa. Panfleteiro tem muito. Agora, acompanhar, criar conexão, tirar proposta, né? E às vezes o corretor não quer olhar isso, né? Não. Que foi incompetência dele de não tirar a proposta, de não caminhar com o cliente. É muito isso. Né? Eu passei recentemente por uma situação que era um imóvel que não era exclusividade, estava com todo mundo, enfim. Só que eu respondi mais rápido a cliente, fui ágil ali na situação. Vamos lá visitar o imóvel, conversar melhor? Porque a maioria dos corretores vão te mandar aqui um monte de PDF. Vamos lá conversar. Fica tranquila, tu não vai sair de lá com o terreno assinado. Só vamos lá conversar e tal. Levei a cliente lá, geramos uma visita presencial, formalizou a proposta, gerou venda. Aí o outro ficou escamado, porque não, mas eu mostrei pra ela primeiro o imóvel, assim. Rapaz, venda não é colar a bunda na cadeira e o WhatsAppzinho, não, né? A galera esqueceu também a função que é hoje você, de fato, ser um vendedor, né? E não um panfleteiro online. Ontem eu estava conversando com um corretor parceiraço nosso lá de Bombinhas e ele estava falando sobre estratégias, né, de venda aí. Que o desafio grande hoje é lead, né? Então, muito lead chegando. E como que eu faço para transformar esse lead realmente em um interessado? Não sei como é que vocês caminham com o lead ali dentro do CRM, não sei. Lead quente. Então, a estratégia dele hoje mudou para... Ele não envia mais WhatsApp para esse lead. Não envia. Se ele precisar ligar 1, 2, 3, 4, 10 até o cara atender, ele liga. Mas ele não fala nenhuma palavra no WhatsApp. E ele estava falando de uma venda que ele fez para um cliente que atendeu na 10ª ligação. Então ele ligou. Na 10ª o cara atendeu, aceitou fazer uma chamada de vídeo e ele já se conectou ali e tal. Caraca. Porque ele disse que a dificuldade que ele está tendo maior é de, no WhatsApp, dar um próximo passo para o cliente. Então o cliente recebe, olha, tá. Só mais um mostrando PDF. Isso. Então hoje
É cada um achando o seu certo, né? E existem estilos também, né? Tem o cara que não adianta ele forçar a gravar vídeo e não é a essência dele. Vai ficar horrível. Agora, se o cara só precisa ir lapidando, aí é questão de disciplina também, né? Mas estratégias. E aí o corretor, eu acho que ele precisa investir em relacionamento, sem dúvida. Esse é o caminho. Muito, com o construtor também, né? Porque quem está próximo do construtor pega a bocada, boa. Fica sabendo do que o construtor está precisando, né? E o corretor às vezes esquece disso também, né? Total. Mandasse uma aqui agora. O construtor também é teu cliente, teu cliente, né? Ele compra, ele vende, ele te entrega algo, ele te entrega um cliente às vezes, né? Com certeza. Verdade. Entrega um cliente de bandeja. Então, tem esses dois lados aí que o corretor tem que estar ligado. Boa. Baita dica. Marcelo, caminhando um pouquinho aqui pro final já do nosso pod, passou rápido demais, mas daqui 10 anos, o que tu projeta, o que tu tem como meta, como de transformar ou de fazer de diferente, enfim, na Delagnolo? Sim. Então, a Delagnolo, a gente vê esse posicionamento como a melhor construtora, a melhor opção, a mais segura em Bombinhas. Então, assim, nós não temos os planos de vamos pegando todas as praias, vamos estar com 15 obras em andamento. Não, a gente quer, né, quem sabe, aí 2, 3 obras simultâneas. Né? Esse é um número que a gente julga interessante para o tamanho de obra de Bombinhas. Entregar muita qualidade acima da média. Ser visto como uma opção segura, sólida, né? Muito sólida. Que o cliente realmente compre da Delagnolo e durma tranquilo e saiba que, né, não preciso mais me preocupar que o dinheiro está bem cuidado, o investimento está bem cuidado. E eu acho que é por aí. Eu acho que o propósito assim é isso. Se você comprar da Delagnolo, você sabe que aquela localização foi escolhida a dedo, né? Eu tenho clientes, né? A gente fez uma venda para São Paulo agora, que a cliente, tá, Marcelo, a localização é boa, tu garante? Eu falei, tu conhece nosso trabalho, a gente só pegaria a obra se a localização fosse muito boa, senão não vamos pegar. Então tá bom, então vamos fechar. Então ela comprou, me expliquei ali, claro, né, no mapa, mas é nesse sentido, né? E aí chegar nesse nível de confiança, né? Se torna fácil tu não precisar se preocupar toda a vida com lead novo, lead. Isso. Quando tu faz a primeira vez bem feito, aquele cliente ele se fideliza, te indica para alguém que outra pessoa vai te indicar, assim como a construtora, né? E entra naquela esteira que daqui a pouco tu tá com uma carteira de recompra já pela excelência do que entrega. A gente tem essa característica da recompra bem forte, assim. Então, clientes que vão criando relacionamento com a Delagnolo, voltam a comprar e tem preferência por comprar porque ali está seguro, né? Confia. Ali está seguro. Então, essa é a ideia, né? E propósito, no meu caso, no meu momento, passa muito mais por uma questão familiar e de construção de família do que também só de profissional, né? Então, tem isso, né? Tá bem com esposa, quem sabe os filhos vindo aí daqui a pouco. Né? Então, nesse sentido, acho que também é importante porque, né, isso é o que importa no final das contas. Né? Exato. No final das contas, o que importa realmente é família, é quem está próximo da gente, construir boas relações, né? Ser, de alguma forma, importante dentro da vida das pessoas que estão próximas da gente. Né? Então, acho que propósito é muito mais por aí. E o trabalho, a gente vai trabalhando, vai melhorando, vai evoluindo, né? Aquela coisa de um pouquinho de cada vez, né? E criando cada vez mais. A gente tem que trabalhar, tem que investir, tem que fazer as coisas certas e aí o resultado não tem como não dar certo, né? Não tem como dar certo porque tá todo mundo fazendo tão errado que a gente fazendo um pouquinho certo, a gente vai indo, né, à frente, né? Então... Total. Se até quem faz errado faz acontecer, imagina quem faz certo, né? Exato. Então, trabalho honesto aí a longo prazo dá resultado. Show de bola. Marcelo, pra gente finalizar,
um conselho, às vezes, para um construtor, para um corretor, para um investidor, algo que tá pulsando aí dentro de ti, dentro do teu coração, para falar que possa fazer sentido para fechar com chave de ouro o nosso episódio? Bom, essa sempre pega. Essa pega. Essa sempre pega. Eu deixo a piorzinha pro final. Eu, assim, falando mais por um lado de investimentos, né, Jéssica? E aí, até eu falo sobre outras possibilidades de investimento, porque eu acho que a gente tem que estar por dentro do que acontece não só no mercado imobiliário, né? Então, o cliente, quando ele chega para comprar um imóvel, ele está comparando o imóvel com a renda fixa, ele está comparando o imóvel com investimento em bolsa, com investimento dentro da empresa dele, e a gente precisa ter bagagem suficiente para poder debater, para poder trazer contrapontos, né? Então, por exemplo, eu gosto do investimento em ações, né? Tenho uma estratégia ali de investimento em ações pagadoras de dividendos e tal, e conversando com o Edson, um corretor parceiro, ele disse, cara, o cliente me pegou porque ele falou de bolsa e eu não consegui me posicionar, eu não consegui trazer, sabe, a vantagem disso, daquilo. Então, eu acho que assim, a gente se preocupar na formação como um todo é importante, né? Então, eu preciso ter bagagem, eu preciso estar seguro, né, do que eu estou falando, não só do produto imobiliário em si, mas do mercado, da política, do que vai acontecer, né? Eu acho que uma pessoa que consegue navegar assim em vários assuntos, ela passa uma segurança pro comprador, né? Às vezes está aí mais um diferencial, né? Então assim, esse cara conseguiu me trazer panoramas, né? Então acho que vai muito assim, a gente crescer, evoluir como pessoa, né? Isso vai refletir também no profissional e aí vale para o construtor, corretor, vale para qualquer um. E fazer sempre além do óbvio, né? Isso. Eu digo isso pelo próprio mercado imobiliário de corretores. O que eu posso fazer de diferente? O que eu vou fazer de estratégia diferente? Vou reativar contato, vou atrás, vou entender, vou estudar. Cara, muitas vezes aqui, um podcast disponível, gratuito, 62 episódios. É uma aula. E aí, às vezes, a pessoa, não tenho grana para fazer um curso. Essa desculpa aí passou, né? Passou, né? O que a gente tem aí disponível de conteúdo e conteúdo de qualidade, eu acho que tem que evoluir. Só tem que quem buscar, não quer, não faz, né? Tem que buscar e é isso. Show de bola. Marcelo, quero te agradecer muito mesmo, tá? Por ter topado vir aqui conversar comigo. Disponibilizar o teu tempo também, né? Foi sensacional poder tirar bastante informação, dúvida aqui. A gente nunca teve essa oportunidade de conversar também. Sim. Então, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui conversar com a gente, tá? Beleza, eu agradeço, parabenizo pelo trabalho, né? Como corretora e também aqui no podcast. Acho importantíssimo para o mercado de Brusque que tu siga firme nesse projeto, porque realmente engrandece o mercado, né? Então, todo mundo crescendo, todo mundo evoluindo juntos, acho que esse é o caminho, né? Cara, eu acho que foi isso que eu vi, sabe? Muitas vezes a gente diz, eu quero viajar para São Paulo para fazer tal treinamento, quero aprender tal coisa. Com tanta gente foda que a gente tem aqui em Brusque, que tem legado, que fez muito mais do que gente aí que muitas vezes vive de uma aparência no Instagram, né? E a gente não dá essa visibilidade, esse reconhecimento para essa galera, né? Exato. E tem muito treinamento que não faz sentido, né? A gente chega lá, né? Eu teve um aí nos últimos dias que cheguei lá e falei, putz... O que eu tô fazendo aqui, rapaz? Né? Sim, sabe? Aquele conteúdo reaproveitado, né? Que a gente já viu há 20 anos atrás. Então, né? Eu acho que realmente faz isso aí, né? Ver pessoas de sucesso, estar próximo de quem faz acontecer, acho que faz muito mais sentido do que um treinamento qualquer. Mas é isso aí. Legal. Isso aí. Show de bola. Tá? Brigadão. Gente, então é isso. E eu te vejo no próximo episódio. Não esquece, curte, compartilha e manda esse episódio para engajar os grandes players do mercado imobiliário. Tchau!